Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Agradeço a oportunidade ao pastor André. Glória a Deus. É um momento muito importante, né, irmãos? Todas as vezes que a gente sobe aqui, às vezes para você é só mais um culto, mas para mim é importante, né? É um marco na nossa vida. É uma honra, irmãos, que não é... Às vezes a gente pensa assim, vocês sobem lá em cima para se aparecer, o altar, vocês querem se mostrar lá em cima. Não é nada disso, irmãos. Não é nada disso. Mas é um marco, sabe? Não tem como você não estar ali e não fazer uma retrospectiva da sua vida. Amém? Das lutas que você lutou, que você batalhou, que Deus te deu vitória. Daí me vem aqui o Fernando e canta um hino, né, um louvor lá do sítio, lá da época que eu estava internado, numa clínica de reabilitação. Então, cara, não tem como, sabe? Tantas vidas que passaram por lá, poucas se salvaram, sabe? Então, irmãos, não pense que sobe lá em cima para se aparecer. Não, sobe aqui para multiplicar o talento. Pode ser um talentinho de nada, que às vezes para você não significa nada, mas eu estou mostrando para o Pai que eu estou multiplicando o talento. Amém? Estou mostrando para Ele que eu estou colocando em exercício, pregando a sua palavra. Amém? Abraçando as oportunidades que me são dadas. Amém? Eu não posso responder pela vida de outros, eu respondo pela minha. Então a timidez não me parou até aqui. Fez eu passar muita vergonha? Fez. Porque para quem é tímido, irmão, tem que, né? Aquela palavra que os tímidos não herdarão o reino, bate colocado, né? Eu me entristecia muito, pastor André, com essa palavra. Doía no meu coração, mas eu falava, isso não pode me parar. A palavra vinha aí, colocava espinho no ninho, né, Jamile? Fazia eu querer algo novo e passava vergonha, e às vezes não saía o que você tinha pensado, na hora dava um branco, não lembrava de nada, suave igual um... Mas, irmãos, rompendo barreiras, rompendo limites, amém? E a nossa vida é assim, rompendo limites, rompendo barreiras. E essa noite, irmãos, todos nós queremos ser muito usados pelo Espírito Santo. Todos nós queremos dar lugar ao Senhor. Amém? Você não veio aqui para perder seu tempo. Você veio aqui porque você quer ouvir uma palavra de Deus. Você veio aqui porque você tem esperança neste lugar. E você quer que algo seja ativado em você. Uns chegam para agradecer, outros chegam para chorar. Uns chegam e não expressam nada. Esses são os mais difíceis. Porque eles não expressam algo para o Pai. O Pai está esperando você dar uma resposta. Amém? O céu responde, não perguntas, mas respostas. Você precisa dar uma resposta ao céu. O que você veio buscar? Você está disposto a abrir mão dos seus paradigmas, sofismas, achismos? Porque o Espírito Santo, irmãos, à medida que a gente vai chegando perto dele, ele vai nos mostrando tudo o que nós precisamos melhorar. Não é o que Paulo diz? Quando eu descobri a lei, aí eu descobri o pecado. Você vai chegando perto do Espírito, ele vai mostrando um espelho para você. Agora muda isso, irmão. Não adianta você olhar para o lado e falar assim, mas tal fulano não faz assim. Você não sabe o propósito que Deus tem na sua vida. Cuida da sua vida. Amém? Tudo que você acertar na sua vida, Deus vai querer usar. Sabe? Não se compara, cada um de nós está numa trajetória. E hoje é noite de cada um de nós ter uma conexão com Ele direta. Amém? Então tenha uma conexão direta, não coloque ninguém no seu caminho. Hoje é você e Deus neste lugar. Amém? Vocês podem colocar aqui no telão, por favor? 2 Coríntios 10, 4. Aleluias. Amém, irmãos? Então, na nossa trajetória, tem que haver empenho contra tudo aquilo que o Senhor nos mostra. À medida que a gente vai se chegando perto de Deus, Ele nos mostra aquilo que nós precisamos melhorar. Amém? Satanás usa isso de acusação. Você é pecador, você é falho, você é indigno. Então é necessário você crer naquilo que o Senhor está te falando, naquilo que o Senhor fala a teu respeito, senão ninguém pode vencer por você.
Ninguém pode entrar na sua mente e fazer você acreditar. Se você der ouvidos ao que Satanás fala, verdades, mentiras que parecem verdades, engano, ludibriação, sabe? Trazendo discórdia, trazendo problemas para você, fazendo você endurecer o seu coração. É isso que ele faz na nossa vida. Se dermos lugar, ouvidos a ele. Eu estava ouvindo esses dias que a nossa alma gera mais de 60 mil pensamentos por dia. E Satanás também ataca, lança dados inflamados, setas, pensamentos que você acha que você pensou, pensamento contra outros irmãos. Você às vezes não gosta de um irmão, você não sabe nem por quê. Porque Satanás está gerando aquilo em você, sabe? Eu tenho uma estratégia contra isso. Quando começa a querer gerar alguma coisinha, eu já começo a orar pelo irmão. Senhor, abençoa, multiplica, que ele venha crescer, porque é o que Jesus ensinou. Ora até pelos seus inimigos. É a única forma de você conseguir romper essas barreiras. Amém? Então você começa a orar por essa situação e não deixa esses sofismas entrar na sua mente. Não deixa isso crescer, tá? Porque a voz do Espírito Santo, irmãos, ela é suave. Ela é suave, ela é baixa. Não adianta a gente entrar com pressa na presença dele e falar assim: Senhor, eu tenho 5 minutos, fala comigo, Senhor. Você não vai ouvir nada. Não adianta você entrar mudo e sair calado da presença dele. Não vai ouvir, não vai receber. Amém? Buscar-me-eis e me achareis. Batei, batei e a porta se abrirá. Tudo no reino, irmão, é expressar algo. Tem outro versículo que diz que o reino é conquistado à força e os violentos tomam posse. Amém, Valmir? Violento, não é para esbofetear o irmão, não. É você ser violento naquilo que, no reino, em busca, sabe? Buscando aquilo que é do Senhor para a sua vida. Tem que ter força, tem que ter empenho, sabe? Chegar na presença do Senhor e dar ouvidos ao que Ele fala. Gastar tempo com Ele, até que a voz da alma fique baixa. Isso aí só acontece depois de certo tempo. Amém? Certo tempo de choro, certo tempo ali ouvindo louvor, quietinho, às vezes sem falar nada, mas tem que ter um tempo na presença dEle. Daí as vozes vão ficando baixas, a alma vai ficando baixinha. Você vai ver que você não precisa de muita coisa, você já vai esquecendo as coisas. Você só quer uma conexão com Ele. E é isso que o Senhor quer de nós. E essa noite, irmãos, tem que ter uma reação nossa. Sabe por quê? Porque o inferno, as trevas, eles não param. Eles estão todo o tempo gerando tragédia, gerando sofrimento. E eu e você somos remanescentes. Eu e você somos guerreiros do Senhor. Obrigado pelo glória. Aleluia. Amém, irmãos? Você precisa ser um soldado, assim como Josué. Um soldado, irmãos. Quando ele levanta lá em Josué 2, eu já vou ler a palavra, amém? Quando ele, lá em Josué 2, que ele chama, né? Antes de atravessar o Jordão, do lado de cá, tinha 2,5 tribos que já tinha conquistado as suas terras. Não precisava pelejar do outro lado, amém? Mas o que ele fala? Vós todos dessas tribos, passai o Jordão junto com seus irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-los eis, até que o Senhor dê descanso a eles como a vós. Você já conquistou a sua terra? Está confortável para você? Está bom para você? Agora, como um guerreiro, você vai pelejar pelo outro que ainda não conquistou. Amém? Irmãos, estamos em guerra. Estamos em guerra. A gente como pequenos cristos, precisamos entender isso. Que o Senhor colocou algo na sua vida, né? Não é igual para todos, né? Tem um que tem 10, olha que diferença. Deus fazendo diferença de pessoas, mas Ele não faz acepção. Mas tem um que tem 10 talentos, tem um que tem 5 e tem outro que tem 1. Daí justo que tem 1, não, mas ele é temeroso, eu tenho medo dele. Eu vou esconder o meu talento. Amém? Não permita isso. Multiplica, é um talentinho, não importa. Multiplica, avança, fala, sabe, leva isso. Amém? Vamos lá. Glórias a Deus. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário,
são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Mais um. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amém? As nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos, sofismas e toda pretensão. Tem outras versões que está escrito altivez. O que isso tem a ver, irmãos? Irmãos, isso são barreiras, amém? A gente está num trajeto para ser usado poderosamente por Deus, amém? A gente está nesse caminho, e a gente se encontra, primeira coisa, com essas fortalezas na nossa vida, que são fortalezas que nós temos que combatê-las, nós temos que empenhar força contra ela. Todo sofisma, toda altivez, são fortalezas, irmãos, como eu escrevi aqui, engano, sofisma, engano, ilusão da verdade, achismos, tradição. Em Marcos 7,13 diz que a tradição ela anula a palavra de Deus. Pela tradição, pelo costume, altivez, orgulho, superioridade, se sentir merecedor, soberba. Irmãos, essas fortalezas, inveja, como o pastor ministrou esses dias, sabe, ciúmes de pessoas, todas essas fortalezas, irmãos, elas, olha só, olha o prejuízo que ela causa para o reino. Ela impede você de multiplicar, de ser um agente do reino. Ela impede você de ver o que o Senhor te capacitou, o que o Senhor tem na sua vida, para impedir um outro. Você começa, essas fortalezas começam como? A atacar outras pessoas. Você não se sente capaz, você acha que os outros são melhores, os outros estão se fazendo para se aparecer, os outros não são dignos, começa a ver problemas nos outros, começa a ver só erros, falhas, começa a cobiçar, invejar, isso aí de forma sutil, começa a distrair a sua atenção, sabe? E daí o que acontece? Isso, irmão, é uma falha muito grande, porque primeiro, ela impossibilita você de ser um agente do reino, de exercitar, multiplicar o que o Senhor tem na sua vida, e impede outras pessoas de receber, porque o Senhor quando nos chama, Ele tem um alvo específico, Ele tem uma área lá, Denilson, que Ele quer te usar lá, né? Então o Senhor, nada que o Senhor chama, por que a palavra do Senhor fala sobre rios, fonte de águas vivas? Nada no reino, irmão, é para reter, só a presença dEle, é para reter só, sabe, o que é para reter? Só coisas boas dentro de nós. Mas a respeito da obra, a respeito do reino, é tudo avanço, tudo multiplica, tudo é compartilhado, nada é prendido, nada é preso, sabe, irmãos? Então o reino precisa avançar. Então essas fortalezas eu preciso impor força contra elas, e eu vou citar uma delas. Se vocês puderem colocar aqui, Josué 7:21, a gente vai ver uma fortaleza, irmãos, que não são aparentes. Essas fortalezas são discretas, armas poderosas de Satanás na nossa vida. Por isso que é importante a gente não olhar para o outro, não julgar o outro, julgar a mim mesmo, como eu estou. A palavra é para mim, né? O crente inchada, a palavra é para mim, e eu preciso melhorar em mim, porque como que eu vou falar algo se eu não conseguir melhorar ainda? Amém? Josué 7:21. Quando vi, Acã falando, amém? Se você não conhece a história, irmão, vai lá ler. Josué é tremendo. Josué, eles conquistaram Jericó, chegaram lá as muralhas. Olha só a diferença, irmãos. Por que eu falo para você que essas fortalezas a gente não percebe, que são discretas, estão lá quietinhas, escondidinha, sabe? Um engano, uma soberba, uma altivez. Às vezes é discreto, a gente acha que não dá problema nenhum, né? Mas o que acontece? Josué, quando foi conquistar a terra prometida, se deparou com Jericó, uma cidade com muralhas. E daí o Senhor deu a estratégia, empenharam força, né? Por 6 dias rodearam uma vez, no 7º dia rodearam 7 vezes, e a muralha veio abaixo, num poder sobrenatural, porque
porque nada cai no grito. Amém? Então na obediência, né? Naquela obediência que eles tiveram, algo assim que parece até ridículo. Ah, mas por que está acontecendo isso? É ridículo. Mas às vezes é uma direção que o Senhor deu. Temos que respeitar. Julga a si mesmo. Sabe? Nós vemos que aquela muralha, ela foi abaixo. Empenharam força e ela foi abaixo. Mas daí o que aconteceu? Na cidade próxima, na cidade de Ai, muito poucos guerreiros enviaram espias lá, era pequeno, não enviaram quase ninguém para a guerra, porque seria fácil demais. Mas olha só o que aconteceu. Quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo. Eu os cobicei e me apossei deles. Para quem não conhece a história, não vai entender esse agora, no momento, mas quem conhece já sabe. Isso provocou uma derrota, irmãos, para aquele exército. Eles caíram diante daqueles homens, voltaram corridos embora. Josué chega, começa a chorar, rasga as vestes. O Senhor fala, viu, há pecado. Ele falou que desse tesouro aqui não era para pegar nada. Tinha hora que na guerra o Senhor falava assim, pega tudo, é de vocês, é riqueza para o povo. Tinha hora que ele falava, queima tudo, que eu não quero nada disso. Não pega nada. O Acã, irmãos, ele foi lá e se apossou, cobiçou e pegou. Sabe? Isso trouxe derrota para o povo, trouxe vergonha. Então essa fortaleza na vida de Acã estava discreta. Era algo que ninguém via, estava escondidinho ali, parecia tão bonzinho. Mas ele tinha algo guardado. E obediência, irmãos, não é quando não lhe resta mais nada para você fazer, só obedecer a Deus. Obediência é quando você tem a oportunidade de pegar o que não é seu, de fazer o que o Senhor não permite, sabe? É nessas horas. Por que Davi, irmãos, foi considerado um homem segundo o coração de Deus? Por duas oportunidades, por várias qualidades, mas duas vezes o Senhor entregou na mão dele Saul, que era um homem mau que estava perseguindo ele, era o rei da época. E ele teve misericórdia. Ele falou o quê? Eu vou. Ele podia muito bem ali, irmãos, exterminar o homem, ser rei no lugar, já tinha sido ungido. Mas ele não ousou, irmão, estender nada contra o ungido do Senhor. Ele falou, o Senhor que me prometeu, é o Senhor quem vai cumprir. Não vai ser pelas minhas mãos que eu vou fazer isso. Ele tinha direito, ele podia fazer. Os homens talvez o aceitariam, mas ele recusou. Ele esperou em Deus. E às vezes na nossa vida, irmãos, nós lidamos, você está cheio de boas vontades, mas você está disposto a vencer o tempo de Deus? Você está disposto a ser colocado na prateleira? Muitas vezes está tão entusiasmado para ser usado, está com tanta vontade, daí o Senhor fala, não, vem cá então, tá bom, fica aqui na prateleira, vamos ver quanto tempo você aguenta. Irmãos, tem provas na nossa vida que é o Senhor que coloca. Então entenda, irmãos, eu não quero desanimar vocês, amém? Vocês podem dar uns glória de vez em quando aí, que é para o Senhor, não é para mim. A gente está aqui nessa noite para devolver a coroa dele, como os anciões, 24 anciões, amém? A coroa é dele, amém? Então, olha só. Perdi o fio da meada. Mas glória a Deus. Então, lê a história lá. São fortalezas guardadas, cara, escondidas, que nós precisamos cavucar no nosso coração, achar elas e exterminá-las, né? Estava falando sobre o tempo, né, de ser usado. O Senhor, é Ele que é o dono do tempo, é Ele quem faz. Nós precisamos conquistar isso em Deus, né? Está disposto a ser colocado? Está disposto a esperar? Vai lutando, vai se mantendo, não desanima. Amém? São provas que o Senhor coloca para ver nossa resistência. 2, 3 vezes que você pediu, não quer dizer que o Senhor vai dar. Não, tem que ser uma consistência. Amém? Glórias a Deus. Então, primeira coisa, irmãos. Primeira coisa, identificar essas fortalezas. Queremos ser usados cheios do Espírito Santo. Identificamos essas fortalezas, agora começamos a combatê-las.
Primeiro com o arrependimento. O arrependimento, irmãos, o evangelho do nosso Senhor Jesus, ele começa com o arrependimento. O Novo Testamento começa com o arrependimento. João Batista foi enviado para preparar o caminho do nosso Salvador. Amém? E ele pregou o batismo do arrependimento. Então, primeira coisa, a gente precisa se arrepender. É tão simples, mas é tão difícil muitas vezes. Porque às vezes a gente não está errado. E a gente retém o perdão de outras pessoas. Sabe, isso gera ferida no nosso coração. E essas coisas não alimentam a Deus, não alimentam o Espírito Santo. Por isso que nós precisamos, irmãos, mexer nisso. O Senhor, Ele é um Deus que Ele não... Você já viu um médico? O médico, quando vê que uma pessoa vai morrer, ele tem dó de mexer na pessoa, de cortar, de ir lá no problema. Às vezes vai doer, às vezes não pega anestesia. Graças a Deus, em mim sempre pegou anestesia, né? Mas você escuta pessoas que às vezes não pegam anestesia, que a dor é maior. Mas o médico tem que fazer o serviço. Você entendeu? E com Deus é assim. Ele vai querer mexer, mas se você falar para Deus, Ele para. Ele não vai atropelar nada, irmão. Ele vai entrar onde você permitir. E nós precisamos, Ele quer desobstruir esses canais do Senhor, esses canais dos rios. Nós somos braços do seu rio. O rio vai fluir, mas nós precisamos desentupir o canal. Precisamos tirar tudo aquilo que está atrapalhando a água de fluir. Então nós precisamos, irmãos, nos arrepender, liberar perdão. Sabe, não é por nós mesmos, é por Ele. É o cumprimento da palavra. Tem coisa que o perdão vai gerando, você libera o perdão vai gerando aqui ainda. Ó. A raiva vai saindo. Sabe, a mágoa. O Senhor, Ele quer te libertar, irmãos, dessas coisas. Te libertar por dentro. Nada que o Senhor faz na sua vida é superficial, irmãos. Se a gente está no mediano, é porque você parou, estagnou e não quer que o Senhor mexa mais. Você esqueceu, deixou a correção. Se coloca na presença do Senhor para o Senhor ver. Ele começa, para você ver, né? Ele começa a levantar pessoas, melhora nisso. Daí outro fulano não sabe de nada, fala, viu? Aquilo, outro. O Senhor começa a trazer resposta para você. Que Ele quer mexer nisso. Sabe? Isso também é reino. Tem o tempo de preparação, tem o tempo de ser limpo. Sabe? De ser tratado pelo Senhor. Glória a Deus. Então o arrependimento é o segundo passo. O arrependimento é fundamental para nossas vidas. Daí começa a gerar o fruto. Amém? Glória a Deus. Daí é começando, agora passou, essa parte é difícil mesmo. Eu sei que você está meio aí, é complicado mesmo essa parte, é dura, né? Parte de mexer nessas coisas, se arrepender, coisa escondida, é difícil para todo mundo, irmãos. Todos nós passamos pelas mesmas coisas. Todos nós, o Senhor, Ele trata cada um individualmente. Não vai pensando que para você é difícil, para mim Ele passa um pano, né? Para cada um avançar, tem que se empenhar, irmãos. Tem que respirar o reino, sabe? Tem que aproveitar, remir o tempo, se conectar em todo lugar que você estiver, sabe? Todo lugar é uma oportunidade, você precisa se conectar com Ele. Então, daí vem os frutos. Gálatas 5:22, por favor. Eita glória a Jesus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aleluia. Então, irmãos, o que é o fruto do Espírito? O que o Espírito gerou em Maria? O Senhor Jesus. Então, o fruto do Espírito é o Espírito Santo gerando em nós o Senhor Jesus, o caráter de Deus, imagem e semelhança, semelhança de Deus. Ele começa a gerar em nós as qualidades do Senhor, sabe, tudo no exercício. Hebreus 12, né? A gente tem que ser exercitado na correção,
Que daí, olha só que tremendo, ninguém na hora que está passando pela correção tem aquilo por alegria, senão por tristeza. Mas ela produz frutos pacíficos de justiça naqueles que são exercitados por ela. Amém? Então o que acontece? É tudo exercício, irmão, né? O cara vai na academia, ele não fica forte do dia para a noite. Exercício, é duro, é suado. Eu corro de academia, né? Mas tem que ir uma hora, né? Saúde. Mas irmãos, veja bem. O Senhor, Ele quer gerar em nós os frutos. O Senhor Jesus. A paciência, o amor, da qual o amor é a maior. Não é isso que fala? O amor é a maior, né, de todas as coisas. 3 coisas restam, né? O amor, a esperança e a fé, se eu não me engano, a qual o amor é a maior. Então é o caráter de Cristo gerado em nós. São essas qualidades do Senhor gerado em nós. Então entende que é um caminho, entende que é algo que Ele vai trabalhando na nossa vida, entende que é algo que Ele vai exercitando, é um caminhar, é dia após dia, sabe? Não menospreze cada dia, irmão, que você passa, valorize as suas vitórias, saia da inércia, não precisa andar rápido, igual louco, mas saia, dê passos, valorize esses passos. Você está dando uma... Se para você hoje foi uma vitória vir aqui no culto, glorifica o Senhor. Se para você hoje sair daqui diferente, é uma vitória, glorifica o Senhor. O pastor sempre pregou isso, valoriza tudo aquilo que você conquista, todas as suas bênçãos. Irmão, sem alegria não tem como servir a Deus. Se for só tristeza, se for só luta, eu não quero essa vida para mim. Mas é alegria também. O Senhor, Ele solta umas pérolas, tem hora que você fala, nossa, você fica encantado, você fica assim, você fica doido, né, por Deus. Você fala, Senhor, o Senhor é maravilhoso, né? Achei lindo eles terem escolhido esse louvor para tocar hoje, cara. Fez eu voltar lá atrás. Você acha que foi por acaso? Né? Um louvor aleatório tocado, né? E eu fui ministrar aqui, me fez lembrar. Isso aqui eu sei que o Senhor fez para todos, mas para mim foi especial. Oh, glória a Deus. Estou me achando. Aleluia. Então, irmãos, o fruto, ele vai gerar o Cristo em nós, tá? Então guarda isso. A gente primeiro identifica as fortalezas, e é o Senhor Espírito Santo que mostra. Não pense que você vai ser perfeito para que Ele opere em você. Você precisa, irmãos, se colocar diante dEle. Você precisa falar isso. É Ele quem convence. Como que eu vou estar perfeito para depois adorá-lo? Como que eu vou estar perfeito para depois me sentir digno de estar junto com Ele? Eu preciso dEle para me santificar. Eu preciso dEle para melhorar a minha vida, para mudar meu coração, dar um coração de carne, sabe? Transformar meu modo de ver as coisas. Eu preciso dEle, então não permita, irmãos, que o pecado que você está cometendo, não sei, sabe? Não sei, mas não permita, às vezes a gente se acha indigno e não quer nem falar com Deus. É aí que a gente precisa falar com Deus. É aí que a gente precisa clamá-lo. Vem para a minha vida, me ajuda, Senhor. E você expressa força. E você expressa vontade de romper. Tudo é na prática, irmãos. Quem não planta nada, não colhe nada. Quem planta nada, vai colher nada, irmãos. No dia da colheita não vai ter nada. Mas bem-aventurado o servo, que quando o seu Senhor voltar, o ache servindo, o ache trabalhando. Amém? Então nós todos os dias, irmãos, a salvação, irmãos, ela não é o ponto final da nossa vida. A salvação é o ponto de partida. Ei, eu lembro do pastor André aqui, só me vem um versículo na cabeça. Mateus 28, 19 e 20. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Ele sempre pregou o ide, irmãos. Irmão, se você está nessa igreja aqui, você não pode reclamar de uma coisa. Uma coisa você não pode reclamar. Que você não tem oportunidade. Não pode, irmão. Olha, não é briga, hein? Estou brincando. Irmãos, o pastor André sempre deu oportunidades para quem quis crescer. Sempre incentivou os líderes a multiplicar. Sabe? Não espere estar preparado para abraçar a responsa, não.
Não espere, você nunca vai estar, você vai aprender. Como que você aprendeu a andar de bicicleta? Caindo uns tombos, ralando o joelho, furando o pneu da bicicleta. Você quer ser um lápis bonito? Vai lá comprar no Bazar 10, lá tem vários lápis, canetas, nunca foram usados, são os mais bonitos. Mas você quer ser usado? Está disposto a quebrar as pontas, ser apontado pelo Senhor? Você está disposto a aprender com seus erros? Ou você não pode errar? Ou você é perfeito? Amém? Muitas vezes, irmãos, a timidez é apenas um esconderijo para nós. Eu não falo de você, eu falo de mim. Eu me recusei a ficar por trás. Eu me recusei, eu rompo ela, irmão. Você pensa que eu não estou com vergonha aqui? Se eu parar para pensar, irmão, eu volto lá e chamo alguém no meu lugar. Sabe? Mas eu estive disposto, eu aprendi muito com meus erros. Um dia o Senhor falou assim: a forma que você lidar com os seus erros é que vai determinar a sua vitória. A forma que eu luto com meus erros, você não pode errar. Você errou, você baixa a cabeça e volta, e fica lá enfurnado na caverna. Elias saiu da caverna. Ficou um tempo, ficar até aqui, mas ele saiu. Sabe, irmãos? Se permita errar, se perdoe. Aconteceu coisas na sua vida que não voltam atrás, mas hoje você pode fazer diferente. Empenhe força hoje. As misericórdias todos os dias se renovam sobre nós. Todo dia temos oportunidades de fazer diferente. Então faça. Não deixa isso determinar a sua vida. Não é o Senhor que está falando contigo. Você quer ouvir o Senhor? Então levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Não seja paralisado, irmão. Isso não é soberba. Sabe, ousadia, intrepidez, coragem. O que é coragem? É você agir mesmo com medo. É você não ser paralisado pelo medo. Você está com coragem? Ô Gideão, varão valoroso. Quem? Cadê? Eu estou morrendo de medo. Não, mas você está aí, você está fazendo alguma coisa. Você não está estagnado, paralisado com medo. Mesmo com medo você está agindo. Varão valoroso. Irmãos, o reino fala essas coisas. Temos que desbloquear nossos ouvidos, porque nós mesmos achamos, e abraçar essa ideia do Senhor. Abraçar. Eu falei esses dias, né, pastor? Irmãos, eu não me ungiria, pastor. Se falasse assim, Gleice, você... Não, eu não. Mas ele chamou, falou, não, vem cá. Então tá bom, se você acredita... Se você acredita, glória a Deus, vamos que vamos. Assim foi para ser líder de célula. Irmão, quando eu cheguei na célula, que o povo começou a chegar, deu dor de barriga em mim. Deu dor de barriga, eu não sei se eu queria que o povo vinha ou não. Na verdade, eu ficava torcendo para não vir. Mas eu falava, não, acho que isso é pecado, né? Torcer para ninguém vir na célula. Mas eu morria de medo. Sabe, irmãos? Então as coisas são vencidas na prática. Ninguém aprende a fazer algo sem fazer. Comece a escutar. O que eu posso fazer para encurtar o caminho? Escutar quem faz. Escutar quem já passou. Escutar quem tem testemunho para contar. Amém? E é sobre isso que eu quero chegar. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Oh, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Irmãos, agora é o ponto-chave. É onde eu queria chegar. Agora a glória é benção demais. Agora é os dons do Espírito, o derramar do Espírito Santo. Amém? Se vocês puderem colocar aqui Atos 2. Atos 2, dos 2 ao 5, amém? Então vamos lá, irmãos. O que acontece no Atos 2? Eu tive uma experiência tremenda com falar em línguas, irmãos. Irmãos, eu fiquei 13 anos aqui, eu fui ungido a pastor sem falar em línguas. Glórias a Deus. Né? Isso é para a gente, para você crer que o fruto, realmente ele é maior. Ele é o que muda a sua vida, o caráter de Cristo. Amém? O caráter de Cristo é o que te faz um verdadeiro cristão.
é o que muda você da água para o vinho, é o que te aperfeiçoa, amém? Mas os dons do Espírito é o revestimento de poder, é a habilitação do céu. O Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, é o revestimento de poder sobre a sua vida. Então você não pode rejeitar isso. É terrível você rejeitar isso. Você está perdendo muita coisa. Por que eu falo isso? Porque por muito tempo, irmão, eu rejeitei. Eu estava em ambientes que eu falava assim, eu não falo, eu me sentia um peixe fora d'água. Eu queria sair daqueles lugares quando começavam a falar em línguas, entrar nos mistérios, eu começava a cobrar. Eu já tentei de todo tipo de coisa para falar com Deus. Ah, mas Senhor, mas só eles, eu não. O Senhor não gosta mais de mim. Tentei todo tipo de coisa, irmãos, nada funcionou com Deus. Já fiquei chateado com Deus. Falei, Deus, eu vou parar de buscar esse negócio aí. Sabe, irmãos, demorei 13 anos, não espera tanto tempo assim não. Não espera não. Glória a Deus, eu vi o Júlio rindo ali. Tinha uns irmãos, olha só. Os irmãos vinham orar por mim, pastor. Eu ficava já envergonhado antes, porque eles vinham orar para mim entrar nos mantos, não entrava ninguém. Daí ia desistindo, um a um, Fernando. Ia desistindo. No outro culto já não orava mais. Ia passando, daí vinham os corajosos que estavam cheios, vinham orar. Saía desanimado. Meu Pai do céu, Jesus amado. Até que cessou. Daí o Vailson levantou. Cadê o Vailson? Está trabalhando, né? Daí o Vailson falou, não, varão, eu vou te acompanhar aí. Ficou me fortalecendo, né? Ficou acreditando em mim. Sabe, irmãos? Mas isso foi tremendo na minha vida. É algo, eu nunca, irmãos, por mais que eu ficava me questionando com Deus, eu falava assim, não, eu preciso disso, é para mim, eu quero, porque não tem como, mesmo você não acreditando, mesmo você não falando, se firmando só nos frutos, não, o fruto é amor e acabou, dons não preciso, você pode falar o que for, mas você sabe que é de Deus, porque o Senhor, Ele começa, irmãos, Ele usava a minha esposa. Nossa, mas nem foi para a igreja direito, já foi batizada. Eu estava no sítio ainda, já falava em línguas. Eu fiquei com ciúmes dela. Né? Não muito, mas um pouquinho eu fiquei. E daí o que acontece? Eu estava falando com um amigo meu, ele falou assim, Gleick, não tem como. Estava naquele ambiente, me sentindo um peixe fora d'água, que eu não sei o que fazer. Mas não tem como. Foi orado coisas pela minha mulher, que só Deus sabia. A mulher entrou nos mistérios, começou a falar em línguas e foi lá e entregou o manto para ela, orou pela esposa. Ele falou, não tem como, eu não posso falar que não é de Deus. Sabe, irmãos? Então, é isso que eu falo para você. Quem você tem ouvido? Quem nunca falou em línguas? Tem ouvido por aí, na internet, em tantos lugares, pessoas só falando mal, mas nenhum deles provaram. Se falando de fruto, o fruto só sabe o sabor quem prova. Ei, vem perguntar aqui. Vem perguntar para o pastor André, ele já sempre falou várias vezes. Não, se for de Deus eu quero. Foi o que ele usou com Deus e funcionou. Pergunta para quem fala, não desista. É um revestimento de poder. Como que vamos fazer coisas que o Senhor fez e ainda maiores? Ou é mentira de Jesus? Ou é mentira? A salvação não tem, não é da salvação que ele está falando. Está falando da obra. Pedro já foi lá, pregou, 3.000 se converteu. Sabe, coisas lindas acontecem, e eu e você somos os próximos da lista. Aleluia. Então vocês estão dispostos? Sabe, se você não fala ainda, abre o seu coração. Abre para o Senhor, Senhor. Às vezes você já sonhou com línguas, já está aí. A línguas, irmãos, ela é um dom, mas é uma evidência do batismo. Olha só, será que não é por acaso que há tanta intriga entre igrejas condenam falar em línguas, que não falam mais nada. Sabe, um dia eu estava ajudando um rapaz, o abençoado de outra igreja, cara, ele falou que eu precisava se converter, naquela igreja lá que fala os negócios lá do Espírito Santo, não sei o quê. O filho dele viciado em drogas, zoado, eu estando ajudando, o cara começando a andar, o cara fala que eu tinha que me libertar, realmente, muitas coisas, mas, você entende? Não cesse, ouça quem está no processo, não desacredite isso na sua vida, peça ao Senhor, sabe, é um dom que lembrei, será que é por acaso que
está exterminado de algumas igrejas esse dom. É o único dom, irmãos, que edifica a si mesmo. Todos os outros dons são para as pessoas. O dom de curar, o dom de os socorros, todos os dons, profecia, são maiores, realmente. Quando você profetiza, porque tudo é reino, lembra? O Senhor nada é preso, tudo é reino. Então a profecia, ela abrange mais gente. Então, amém. Aqueles que falam em línguas, ore para que também interprete, para que outras pessoas, amém? O reino é sempre mais, mas é o único dom, pastor André, que edifica a mim mesmo, que eu vou criar edifícios, eu preciso falar. Eu preciso ter, são coisas que, olha só, ninguém conhece o espírito do homem, ninguém conhece o homem senão o espírito do homem, que nele habita. E ninguém conhece Deus senão o espírito de Deus. É bíblico, eu não sei qual versículo, mas é bíblico. Amém? Pesquisa aí, Jamila, e me fala. Então, irmãos, quando você está numa conexão, você não entende, você começa a falar direto com o Espírito Santo do Senhor. E ele começa a te edificar coisas que você não entende, que ninguém entende, só você e ele. É uma conexão direta. Do que você tem medo? É pela fé. Ah, mas não está servindo de nada. Os frutos vão dizer. Olhe para quem fala. Ah, mas tem muita gente que não tem a vida. Mas tem muita gente que tem a vida restaurada, abençoada e fala em línguas. E é usado com poder e é tremendo. Sabe, irmãos? Então nós precisamos buscar esse dom. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, línguas tem pelo menos 3 tipos. E eu marquei aqui. Aqui está falando que havia naquela região judeus de toda parte, e eles ouviam na mesma língua. Tem gente que fala assim, não, língua estranha é o hebraico, porque os outros entendiam. Não, isso é língua aos incrédulos. Onde eu marquei aqui, meu Jesus? É sinal de língua aos incrédulos, tá? E tem línguas com interpretação. Em 1 Coríntios 11, no versículo 30, fala assim, falam todos diversas línguas, interpretam todos? A resposta é não. Mas está falando de interpretar, a ênfase aqui é interpretar, sabe? Que é outro tipo. E tem a de falar em línguas para você mesmo ser edificado. Então, pelo menos 3 tipos. Então, o que acontece, irmãos? Quem defende o não falar em línguas usa esse texto. Usa isso aqui, mas a ênfase é isso, nem todos interpretam. Quando tem alguém orando em línguas, peça ao Senhor que haja alguém que interprete. A gente experimentou isso alguns dias atrás. A irmã entendeu, começou a revelar algo. E daí o que acontece? Pelo fruto. A pessoa vai chorar do nada, é revelado algo específico. Sabe, julga pelos frutos, não julga, não pode uma árvore mal produzir bons frutos. É claro isso. Então julga pelos frutos. Amém, irmãos? Então o Espírito Santo, já estou encerrando, irmãos. Graças a Deus, né? O Espírito Santo, é que eu anotei tantas coisas aqui, estou perdido, irmão. Em Lucas 24, 49, ele fala, esperar em Jerusalém. Amém? Mas eles já haviam recebido o Espírito Santo. Está aqui, bem na minha cara. Jesus soprou o Espírito. João 20, 22. O Senhor soprou, Ele ressuscitou, soprou o Espírito sobre eles. Então, irmão, todo crente nascido de novo tem o Espírito Santo, mas ainda não foi cheio, não recebeu o revestimento de poder, sabe? Então nós precisamos receber isso. Primeira coisa que você tem que gerar no seu coração, pode se colocar de pé, em nome de Jesus. Pode subir o louvor. A gente precisa entender que todo crente que recebe Jesus nasce da água e do Espírito, né? A todos aqueles que receberam o Senhor, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
Então eles recebem, né? Nasce da água e do Espírito. Em João 3 fala sobre isso. Novo nascimento. Só que ainda não está numa porção completa. E é isso que eu falo para vocês. O dom de línguas, ele é evidenciado, sabe? É uma evidência do batismo. Eu estava contando para vocês como que foi. Vocês dão mais 5 minutinhos? Eu vou contar rapidão. Foi 13 anos, irmão, sem falar em línguas. Chegou uma hora que eu falei, não, Senhor, agora. Eu comecei a ler livro, pastor André. Comecei a ver lá, não, é para você, é para mim, é para todo o crente. É isso que eu queria falar. É para todo o crente. Nem todos interpretam, mas falar em línguas, edificar a si mesmo, é para todo o crente. É uma edificação, é o único dom que é para você. Então você precisa se habilitar nisso, entende? Então eu falei, Senhor, é para mim. Comecei a ler uns livros, comecei a entender. Não, é para mim, é para mim, é para mim. Comecei a pedir ao Senhor, comecei a bater, irmão. Batei, batei. Não é fácil. Para uns são fácil, mas para outros são difícil. Mas é o Senhor que sabe. Eu falei, não, Senhor, é agora. Eu não quero saber de nada. Eu quero falar em língua, Senhor. Quero ser cheio. E daí nós foi numa conferência, chamaram lá, quem não é batizado? Eu não queria saber de nada. Fui lá na frente. Não, eu sou pastor, sou líder, mas eu não falo em línguas. Fui lá na frente. Você entendeu? E daí o pastor começou a orar, tudo, falei uma palavra, mas não senti nada, irmãos. Falei uma frase lá que nem me agradou muito. O pastor chegou lá e falou assim, foi batizado. Foi batizado. Eu falei assim, fui batizado. Já era, acabou, fui batizado. Não largo isso aqui mais, sabe? E não senti nada, daí voltamos para cá. Daí num belo culto, num belo dia. Você lembra aquele dia aqui? Foi aquele dia, varão. Foi top, né? Esse aqui saiu de lá de trás, ficou do meu lado ali orando, adorando. Irmão, já começou no louvor, eu senti algo diferente. Aquela coisa. Daí o Luciano, abençoado, me sai lá do fundo e começa do meu lado a falar em línguas, irmão. Eu comecei a soltar. O pastor já tinha liberado aqui, queria conhecer os malucos. Falou assim, eu quero conhecer os malucos. Eu falei, agora. Comecei a pular e soltei as línguas, irmãos. Irmãos, foi tremendo, eu não conseguia parar, pastor. Eu não conseguia parar, sabe? É uma sensação. Você que não fala em línguas tem que falar, irmãos. Sabe, você precisa ter esse experimento. É bom demais. Não escute quem não fala. Eles deveriam ser mais humildes e se colocar debaixo da graça, do poder de Deus e buscar também, porque é para todo crente. Aqui eu marquei, a promessa é para todos. Atos 2:39, põe aqui por favor, se puder, só Atos 2:39. É para todos os crentes. É uma experiência tremenda, sabe? Então eu fico vendo às vezes alguém falando não sei o que dos línguas, me dá uma tristeza, irmãos, porque nunca experimentou. Como que você vai ouvir quem nunca experimentou, cara? Você tem curiosidade, você quer, primeira coisa é você querer. Busca. Fala, pastor André, pastor Cristian, pastora Rafa, Francisco, chama quem fala e vai ouvir como que foi com eles, qual que foi a experiência, sabe? Você vai começar a dar lugar ao Espírito Santo, amém? Já vai fechando os seus olhos, vai se conectando com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Estamos encerrando aqui, aleluia, vamos clamar ao Senhor. Descruze os braços, irmãos. Às vezes você vai orar pelo irmão, o irmão está com o braço cruzado, nem aí para Deus, nem aí para oração, não vai receber nada. Como que você recebe um presente de Deus? Como que você recebe a bênção apostólica no final do culto? Desprende, irmão. Desprende e se conecta com o Senhor. Você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você já cavucou, já achou todos os sofismas, todos os enganos, já abriu mão, já se arrependeu. Agora você está gerando fruto na sua vida. E você agora precisa ser cheio do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo. Sabe, você limpou o caminho, agora fala para Ele, eu quero, Senhor, eu quero mais de Ti, Senhor, me batiza com o Teu Espírito, em nome de Jesus, aleluia. Quem fala em línguas pode começar a falar em línguas. Vamos em nome de Jesus clamar a presença neste lugar, oh Espírito Santo de Deus, assim como em Atos 2, Senhor, eles esperavam pela Sua promessa. Senhor, nós esperamos pelo derramado do Teu Espírito. Nós sabemos que o Senhor já foi derramado a todo crente,
Olha lá, não, só mais uma vez. Olha lá, lê comigo aqui. Atos 2, em continuação daquela situação. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor Deus chamar. Amém? É para vocês, para os seus filhos, para aqueles que ainda estão longe, para todos quanto o Senhor chamar. Amém? Então é para você, tenha interesse, tenha vontade, peça para Ele, feche os seus olhos e vamos clamar agora neste momento. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Pai, Tua é a glória, Jesus. Teu é o reino, Senhor, para todos sempre. Senhor, em nome de Jesus, derrama o Teu Espírito sobre aqueles que ainda não falam, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, sopra sobre este lugar, ventos do Espírito, em nome de Jesus. Vai batizando aqueles que não falam, Senhor. Papai, aqueles, ó Pai, que têm vontade, têm interesse e nunca foram tocados. Ó Pai, em nome de Jesus, tem liberdade neste lugar, Senhor. Ó Deus, se não for hoje, Papai, que seja o mais breve possível, porque nós gloriamos o Senhor e nós queremos, Pai, mais de Ti. Queremos ser cheios do Teu Espírito. Queremos, ó Pai, proclamar o Teu reino, Senhor. Proclamar o Evangelho com o poder, com a Tua glória, com a Tua presença e com o poder do Senhor, em nome de Jesus. Ah, Espírito Santo de Deus, vem neste lugar, Senhor. Toma o Teu lugar aqui, Senhor, em nome de Jesus.